agora. E eu preciso, jovens, começar essa aula dizendo para vocês que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa tarde de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física. Imagino quão ansiosos vocês estavam por esse momento, não é verdade? Passam a semana toda aguardando o momento mais feliz, que é a aula de física. E, jovens, eu quero usar esse momento da aula de física para retomar com vocês MUV, movimento uniformemente variado, que vocês viram na semana passada alguns vídeos, viram mais um hoje. Eu quero discutir os tópicos principais com vocês. E para falar de movimento vertical, que eu indiquei hoje o primeiro link de vídeo para vocês, tá bom? Então a gente vai fechar esses tópicos e a gente vai fazendo exercícios em paralelo para ir treinando, tá bom? Jovens, para a gente começar a falar de movimento uniformemente variado e com... Perdi minha caneta. E com garantia que vocês estão acompanhando o que está acontecendo, eu quero fazer com vocês uma retomada rápida aí dos conceitos de movimento uniforme, tá bom? Nós já trabalhamos com movimento uniforme, mas a ideia é retomar a definição geral para a gente poder identificar quais são as diferenças que existem aí entre cada movimento, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos discutir um pouquinho é movimento uniforme. A sigla que nós vamos usar para movimento uniforme vai ser MU, tá bom? Quando eu falo movimento uniforme, jovens, qual que é a principal característica desse movimento? É aquele movimento que vai acontecer com uma velocidade constante, tá bom? Então, pensou em movimento uniforme, MU, é aquele que vai acontecer com velocidade constante. Show de bola. E como é que eu calculo essa velocidade constante? Nós falávamos que essa velocidade constante, ela era uma velocidade média, que era um deslocamento ΔS por um intervalo de tempo ΔT. Então, velocidade ia ser determinada por essa equaçãozinha, ΔS por ΔT. Beleza? E aí nós vimos também, jovens, que a unidade de medida para velocidade no sistema internacional era metro por segundo. Porém, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é comum nós trabalharmos com quilômetro por hora. O próprio velocímetro de um automóvel é quilômetro por hora. E como que nós fazíamos a conversão entre essas unidades? Para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, você vai dividir por 3,6. Beleza? Então, esse era o fator de conversão entre as duas unidades. E para esse movimento uniforme, existe mais uma equação, que é a equação da posição, né? Carinhosamente chamada equação do sorvete, que era essa aqui, ó. S é igual a S0 mais VT. Por que nós chamávamos de equação do sorvete? Porque ela era uma equação que lembra, né, a palavra sorvete. Ah, professor, não lembra não. Abra sua imaginação, voe alto e você vai conseguir ver a palavra sorvete ali também. Beleza? Então, ó, muito simples, jovens. Eu falei de movimento uniforme, o que eu tenho que lembrar? Ele acontece com velocidade constante. Essa velocidade é deslocamento por tempo. Se eu quiser saber a posição, equação do sorvete. Simples assim. Se precisar fazer conversão de unidades de velocidade, está aqui, metros por segundo e quilômetros por hora. O fator é 3,6. Para ir de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Tá bom? Então, nesse quadrinho está um resumo do que nós já discutimos, já fizemos até exercícios. A correção da atividade complementar 1 e 2 já envolviam um pouquinho esses conceitos aí. Beleza? Então, não é novidade. Novidade que nós estamos discutindo agora aqui vai ser movimento uniformemente variado, que foram os vídeos que começaram a ser assistidos na semana passada.
tá bom? Então, antes de apagar, querem fazer alguma pergunta, algum questionamento? Mandem 3 segundinhos, senão eu apago. Se continuar, se surgir alguma dúvida, pode mandar que eu retomo, não tem problema, tá bom? Então, vamos falar agora de movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado, jovens, vai ter a sigla MUV, tá bom? Movimento uniformemente variado. Esse já é o capítulo 6? Deixa eu confirmar aqui, Júlia, que de cabeça eu não lembro. Júlia, né? Aham. Sim, capítulo 6. Beleza. Tá bom? Movimento uniformemente variado. E aí, para o MUV, qual que vai ser a principal característica dele? A principal característica é uma aceleração que vai ser constante. Uma aceleração que não muda com o passar do tempo. Aí você pode estar se perguntando, beleza, professor, e o que é a aceleração? Jovens, eu sei que vocês todos são de menor, então ninguém fica pegando o carro do pai ou da mãe, do tio, o cachorro, pagar periquito, para dar resinha na garagem, para puxar o carro para frente, né? Para dar voltinha na quadra. Mas vocês sabem que quando o motorista quer aumentar a velocidade do carro, ele pisa no acelerador. Se ele quer diminuir a velocidade do carro, ele pisa no freio. Então, o acelerador e o freio, eles fornecem uma aceleração para o carro. O acelerador, uma aceleração positiva, aumenta a velocidade. O freio, uma aceleração negativa, ele vai diminuir a velocidade. Então, a aceleração, jovens, é medir, a aceleração mede a variação da velocidade com o passar do tempo. Então, se eu quiser calcular a aceleração de um corpo, ó, ela vai ser ΔV, variação de velocidade, por ΔT, que é variação de tempo. ΔV sobre ΔT. Tá aqui, ó, equaçãozinha para brincar com a aceleração. Jovens, o delta, esse símbolo aqui que parece um triângulo, é uma letra grega, nós já sabemos que ele representa para nós na física variação, ou seja, é valor final menos o inicial. Então, é a variação de velocidade pela variação de tempo. Só isso. Nós já vamos fazer um exemplo para treinar o cálculo da aceleração, tá bom? O que eu quero ressaltar com vocês aqui, ó, é a unidade de medida de aceleração, tá? A aceleração, ela vai ter como unidade de medida o metro por segundo ao quadrado, beleza? Metro por segundo ao quadrado. Professor, por que segundo ao quadrado? Porque você está dividindo aqui, ó, jovens, velocidade por tempo. Então, é quantos metros por segundo a velocidade varia a cada segundo que se passa, ou seja, metro por segundo. Por isso, metro por segundo ao quadrado. Porém, jovens, não se preocupem agora, meu Deus, eu não entendi o que é isso aí de segundo ao quadrado. Porque agora, o importante no nono ano é você entender o que é a aceleração, que é a variação de velocidade com o passar do tempo. Lá no ensino médio, você vai aprender a deduzir essa unidade de medida, vai fazer a conta que mostra por que fica o segundo ao quadrado e assim por diante. Para o nono ano, a gente tem que entender que a aceleração mede a variação de velocidade. Se a velocidade aumenta, a aceleração é positiva. Se a velocidade diminui, a aceleração vai ser negativa. Essa é a grande sacada, tá bom? Legal. Sabemos calcular uma aceleração. Mas se a velocidade muda com o passar do tempo, porque eu posso acelerar ou posso frear, como é que eu vou fazer para saber a velocidade a cada instante de tempo? Pois bem, para saber a velocidade a cada instante de tempo, vai ter uma equaçãozinha para isso, que é a equação da velocidade, que é esta daqui, ó. Velocidade final de um corpo é a sua velocidade inicial mais a aceleração
vezes o tempo. V é igual a V0 mais a T. Bonita a equaçãozinha, né? Equação da velocidade. Tá aqui. Bem bonita para nós também. Tá bom? Então, nós temos duas, ó. Para aceleração, para velocidade. Lembrem, V é a velocidade. Só o V é a velocidade final. V0 é a velocidade inicial. A é a aceleração. T é o tempo. Beleza? Mas se ele está andando, ele começa a correr, ele para e vai devagar, como é que eu faço para saber de onde ele saiu e aonde ele chegou? Lá no MU, nós tínhamos a equação do sorvete para isso. E no MUV? No MUV nós vamos ter uma equaçãozinha também, carinhosamente chamada equação do sorvetão. Por que sorvetão, jovens? Ó, ele vai dizer que a posição final de um corpo é a sua posição inicial, ou seja, de onde ele saiu, mais a sua velocidade inicial vezes o tempo, sorvete, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, todo mundo sobre 2. Então, como fica uma equação compridona? Sorvetão. Beleza? Abra sua mente, ó. Tá bom? Então, a equação do sorvetão. Bonita, simpática, lindona. Só que, ó, gatinhos, observem que ela é uma equação do segundo grau. Se ela é uma equação do segundo grau, quando a gente vai resolver, pode acontecer de cair em Bhaskara. Nem sempre isso vai acontecer, mas pode acontecer. Nós vamos fazer um exercício daqui a pouco também, que vai usar a equação do sorvetão e que não vai usar Bhaskara. Pode acabar acontecendo sim, tá bom? E aí, jovens, olhar para as três equações que eu passei aqui, ó. Aceleração depende do tempo, velocidade depende do tempo, posição depende do tempo. E aí, se eu não tiver a informação do tempo, como que eu faço para determinar alguma informação que eu preciso sem ter informação do tempo? Existe uma equaçãozinha para isso, jovenzinhos, e ela foi escrita pelo Torricelli, que é essa aqui, ó. A velocidade final de um corpo ao quadrado é a sua velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. A grande magia, jovens, dessa equação, ó, é que ela não depende do tempo. Enquanto todas as outras, ó, para você poder usar, você precisa do tempo, essa não precisa. Então, o nome dessa aqui, ó, vou até escrever, ó, Torricelli. Então, é em homenagem a Torricelli, que foi a pessoa que organizou, né, essa equação. Como que ele chegou nessa relação, jovens? Ele misturou a equação da velocidade com a equação do sorvetão. E aí ele conseguiu isolar a velocidade sem ter a dependência do tempo. Lá no ensino médio, vocês vão brincar de fazer isso, tá bom? De substituir uma na outra e assim por diante. Beleza? Jovens, esse quadro que está aqui não fala tudo do MUV, mas ele traz o principal. O quê? Característica, a nova grandeza que é a aceleração com a sua unidade e todas as equações desse movimento. Se vocês olharam para a atividade complementar 3 que eu postei no mural na primeira e nessa segunda aula, o primeiro exercício é para você preencher uma tabela. Nessa tabela você tem que colocar para o MU e para o MUV sua principal característica e as suas equações. Então, o quadrinho que eu passei antes desse, que eu já apaguei, e esse quadro, resolvem totalmente a questão 1. Por que eu fiz isso, jovens? Porque quando os alunos vão resolver esses exercícios, é como mostrar, meu Deus, professor, eu entendi o que está acontecendo, eu entendi o que o exercício pede, mas eu não sei que equação usar. Tendo as equações organizadas numa tabelinha, fica mais fácil de você entender. Por isso que eu propus na atividade complementar ter essa tabelinha que vocês mesmos vão construir, tá bom? Mas já tem ela pronta aqui, nos 2 quadrinhos, só você depois adaptar naquele formato que está lá na atividade complementar. Tá bom? Querem perguntar algo daqui? Mandem, senão a gente vai fazer um exercício para treinar a aceleração. Vai lá. 3 segundos para vocês mandarem perguntinhas, se tiver. Professor, o segundo e o terceiro é para descobrir o que mesmo? Essa? Aham. Aqui você consegue calcular a velocidade final, é ela que está isolada. Então, a velocidade final. Como assim? Eu estava parado, comecei a corri durante 3 segundos. Qual que é a minha velocidade final após os 3 segundos? Essa equação te permite calcular isso.
Comecei a correr, saí de um lugar. Aonde que eu vou chegar depois desses 3 segundos? É a minha posição final. É essa equação aqui do sorvetão que me permite calcular aonde eu vou chegar. Tá bom? Então, a da velocidade calcula a velocidade final e a da posição calcula a posição no instante final do seu movimento. Beleza. Essa daqui a gente vai fazer um exercício agora e essa última já na sequência também, tá bom? A gente já vai treinar como que usa cada uma dessas equações aí. Mais perguntinhas, jovens, mandem. Senão nós vamos falar de outra grandeza importante. Beleza, então. Nós vamos fazer, jovens, um exercício lá da atividade... Ah, o que eu fiz? Ah, tá aqui. Da atividade complementar, tá bom? Então, vamos lá para a atividade complementar. Então, é o exercício 2, jovens, da atividade complementar, tá? Diz assim, ó. Tanisvaldo parte do repouso e acelera sua moto, alcançando a velocidade de 72 km por hora em 5 segundos. Nessa situação, qual foi a aceleração a que Tanisvaldo ficou submetido? Então, ele quer que você determine, jovens, a aceleração do Tanisvaldo, tá bom? Então, vamos lá. Informações que eu tenho. Atividade complementar 3, exercício 2. O enunciado me disse que o Tanisvaldo partiu do repouso, ou seja, a velocidade inicial do Tanisvaldo é 0. O enunciado também me disse que ele alcançou uma velocidade final de 72 km por hora. Tá? E, finalmente, ele me fala que esse movimento aconteceu num tempo de 5 segundos. E aí, com essas informações, eu preciso calcular a aceleração a que Tanisvaldo ficou submetido. Beleza? Então, vou escrever aqui, jovens, a equação da aceleração. Eu sei que a aceleração é ΔV por ΔT. Ou seja, a velocidade final menos a inicial dividido por tempo final menos o tempo inicial. Tá bom? Show de bola. Vamos pegar então as informações que nós temos e substituir aqui. Só tem um problema, já perceberam qual é? Essa velocidade está em quilômetros por hora. Eu preciso passá-la para metros por segundo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dividir essa velocidade por 3,6. 72 dividido por 3,6 vai dar uma velocidade de 20 metros por segundo. Portanto, velocidade final é 20, menos a inicial, que é 0, dividido pelo tempo final menos o inicial. E aí, jovens, ele também não deu horário final e horário inicial. Ele já deu um intervalo de tempo, ele já deu essa diferença pronta para nós, que é 5 segundos. 20 menos 0, jovens, vai ser 20 sobre 5, que vai dar 4. 4 que? Metros por segundo ao quadrado. Tá bom? 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do Tanisvaldo. O que ela significa? Como é positiva, que a velocidade aumenta. Que a cada segundo que passa, a velocidade aumenta 4 metros por segundo o seu valor. É isso que dá, é essa informação que contém esse dado aqui. Percebem que o cálculo é tranquilo, né? O que você tem que tomar cuidado? Com os dados, né? Organizar os dados bem alinhados para você saber o que você vai usar
para calcular aquilo que você precisa para a sua situação de problema. Tá bom? Perguntinhas aí, jovens, da atividade complementar 3, exercício 2. Mandem. 4 segundos. 0. Caso surjam dúvidas depois, podem ir mandando no chat, que eu vou respondendo para vocês na sequência. Tá bom? Jovenzinhos, vamos lá. Nós vamos conversar um pouquinho ainda sobre movimento uniformemente variado, mas uma situação específica desse movimento, galera, que é a queda livre, tá bom? Então vamos lá, falar de queda livre. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é situar vocês em o que é queda livre, tá bom? Então, nós estamos falando ainda de movimento uniformemente variado, beleza? Dentro de um movimento uniformemente variado, nós estamos falando dos movimentos que acontecem na vertical. E dentro dos movimentos que acontecem na vertical, nós vamos falar de queda livre. Então, existem outros movimentos na vertical, professor? Sim, eu posso lançar um objeto para cima, eu posso lançar um objeto para baixo, mas nós não vamos pensar nesses movimentos agora. Eu vou pensar na queda livre, nesse movimento vertical que nós vamos nos concentrar. Tá bom? Então, o que eu vou escrever? Primeiro, falando de queda livre. Queda livre é muito legal. Semana que vem a gente vai aprofundar e amanhã eu já vou postar para vocês no OneDrive o planejamento da semana que vem. Tem 2 vídeos de curiosidade para estudo complementar, gente, que é muito legal, de um cara que pulou, ele tinha um hobby de pular das coisas, ficar em queda livre. E ele, junto com a Red Bull, construíram uma cápsula, mandaram ele para a estratosfera e ele pulou da estratosfera, gente, em queda livre. É lindo, é sensacional. Vale a pena vocês assistirem, assistam, que é bem divertido. Até para estourar uma pipoquinha para comer. São 2 vídeos falando da mesma coisa com perspectivas diferentes. Mas é bem legal. Tudo isso sobre queda livre. Então vamos lá. O que é queda livre, jovens? Eu tenho aqui a caneta na minha mão. Não é essa caneta que eu quero. Essa aqui. Eu tenho a caneta na minha mão. Então eu estou segurando a caneta aqui na minha mão. Se eu soltar a caneta, jovens, se eu abrir o meu dedo, o que acontece com a caneta azul? Azul caneta. Se eu abrir o dedo, a caneta cai. E ela cai, jovens, para onde? Ela cai para baixo. Por que ela não cai para cima? Não cai para a esquerda, para a direita, não cai para frente, não cai para trás. Se eu solto ela aqui, cai aí na tela de vocês, ia ser bem louco, né? Mas não, ela cai na vertical para baixo. Por quê, jovens? Porque ela fica sob a ação da aceleração da gravidade, que nós vamos representar pela letra G, tá bom? Jovens, a aceleração da gravidade, ela tem um valor fixo de 9,8 metro por segundo ao quadrado, ou você também pode dizer que a aceleração tem o valor de 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, você tem essas 2 possibilidades. E nós vamos considerar essa aceleração da gravidade, jovens, como sendo uma aceleração constante. Ou seja, senhoras e senhores, respeitável público, se são acelerações constantes, o que isso significa? Que eu estou falando de um movimento uniformemente variado. Então, as 4 equações que nós vimos do M e o V são válidas para a queda livre, tá bom? Mas como assim tem 2 valores? Se o exercício fala para você assim, considere a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, você não tem opção, vai ter que usar esse valor que ele deu. Agora, se ele não fala nada da gravidade para você, você pode escolher qual valor você quer usar, porque a diferença é insignificante para o nosso cálculo. Se você pode escolher, jovens, qual que você escolhe? Obviamente, você escolhe o 10. Por quê? Porque o 10 é mais fácil de fazer cálculos matemáticos, é um número inteiro. O 9,8 é um número quebrado, vai dar uma multiplicação de decimal, é mais trabalhoso para resolver. Dá certo igual, só é mais trabalhoso, tá bom? E
Qual é a principal condição, a principal característica para que eu considere que um corpo está em queda livre, jovens? A principal característica é que a velocidade inicial desse corpo, ela tem que ser, jovens, ó, zero. Zero, ou seja, o corpo está parado e ele começa a cair. Se a velocidade não for zero, jovens, o corpo não está em queda livre. Então, a condição é essa, ó. Velocidade inicial tem que ser zero. Tá bom? Importante isso. Anotem, destaquem, pintem, rubriquem, sei lá o que vocês fazem para destacar. Velocidade inicial, zero. Então, às vezes, o exercício não vai falar para você, a velocidade inicial é zero. Ele fala um corpo em queda livre. Opa, você que é esperto, você que é bichão, já sacou. Se é queda livre, então é velocidade inicial zero. Você já subentende isso. Tá bom? Até aqui, jovenzinhos. Questionem, perguntem, senão a gente vai fazer junto um exercício de queda livre para poder treinar os raciocínios que estão envolvidos aí. Questionamentos e perguntinhas. Mandem, vai lá. Professor, é a mesma coisa se colocar A igual a 9,8 e G igual a 9,8? Sim. Ou não? Sim. A mesma coisa? Mesma coisa. Você pode pensar o seguinte, que a aceleração na vertical é a aceleração da gravidade. Então, eu posso escrever, inclusive, assim, ó, que na vertical, a aceleração é a gravidade, que, por exemplo, pode ser 10 metros por segundo ao quadrado. Pode escrever isso sim, tá? De boas. É bonito tudo isso, né? Mais perguntinhas, jovenzinhos, mandem, vai lá. Acho que tá tranquilo? Então, a gente vai treinar com exercícios. Qual exercício agora? O 4 da atividade complementar, jovenzinhos. Então, acompanhem aí, abram o documento da atividade complementar. E é o 4 que nós vamos fazer. Eu vou tirar uma foto que ficou tão bonito. Depois eu posto para vocês a foto também, tá? Então vamos lá. Mas esse aqui não. Atividade complementar 3, o exercício 4. Tá bom? Então vamos lá, acompanhe com o tio Everton aí. Diz assim, diz assim o enunciado do exercício 4. Ó. Dona Gertrude Fofinha estava fazendo um passeio turístico num prédio famoso por ser muito alto. Quando estava a 80 metros de altura, parou para tirar uma foto da vista, que era muito bonita, e acabou deixando seu óculos cair pela janela. Quanto tempo o óculos levou para chegar ao chão? Então a dona Gertrudes, coitadinha, deixou o óculos cair. Estava numa altura bonita, foi lá ver a vista, colocou a cabeça para fora da janela e o óculos escapou do rosto, tá bom? E aí, em quanto tempo ele vai chegar no chão? Então, primeira coisa, jovens, anota as informações que o exercício fala para você. Quando o óculos começa a cair, qual é a altura? 80 metros. Então, eu vou escrever assim, ó, que a altura inicial desse óculos é uma altura de 80 metros. Porque ele estava na cabeça da dona Gertrude e a dona Gertrude estava aos 80 metros. Pronto. E ele cai até onde? O exercício pergunta o tempo para ele chegar ao chão. O chão é a altura zero. Então, eu vou dizer que minha altura final é 0 metros. E por que o óculos cai? Por que ele não fica levitando no ar? Porque tem a aceleração da gravidade que puxa os objetos para o centro da Terra. Então, tem a aceleração da gravidade, ele não falou nada sobre ela. Então, obviamente, eu vou considerar o valor 10 metros por segundo ao quadrado, porque fica mais fácil matematicamente de resolver. Jovens, quando a dona Gertrude faz assim, ó, ela está paradinha, e o óculos escapa e começa a cair. Então, qual que é a velocidade inicial do óculos? Qual?
velocidade inicial ela vai ser 0. O óculos partiu do repouso, ou seja, é uma queda livre. E com essas informações, seus livros, ele pede para nós determinarmos o tempo de queda do óculos, ou seja, quanto tempo ele leva para sair da altura 80 e chegar na altura 0, tá bom? Bom, jovens, vou fazer um esqueminha para vocês aqui, ó. Então, aqui está o chão. Aqui está o prédio, a janelinha. E aí a dona Gertrude colocou a cabeça para fora e o óculos, ó, caiu até o chão, tá bom? Eu adotei aqui, jovens, o sentido positivo para cima, concordam comigo? Aqui, ó, sentido positivo para cima, por quê? Nesse ponto eu tenho a altura 0, e no ponto onde estava a cabeça da dona Gertrude quando o óculos caiu, eu tenho a altura 80. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, blá, 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 até chegar no 80. Então, sentido crescente para cima. Beleza? Legal. Com essas informações, jovens, qual das equações do M e o V eu uso para calcular esse tempo? Torricelli não dá, porque Torricelli não tem tempo, eu quero calcular o tempo. Equação da velocidade ou a da aceleração também não dá. Por quê? Porque as duas precisam da velocidade final. E eu não sei a velocidade final do óculos quando ele chega no chão, eu só sei a velocidade inicial. Então, a única equação que eu consigo usar é a equação do sorvete, ó. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Aqui eu tenho todas as informações que eu preciso. Então, vamos lá. Ó. Posição final é onde o óculos chegou. Ele chegou na altura 0. Posição inicial é onde ele estava quando começou a cair. Ele estava na altura 80. A velocidade inicial eu vi que é 0. Vezes o tempo que eu nem sei quanto é. Mais a aceleração que é 10. Agora fique esperto, pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno. Jovens, a gravidade puxa os corpos para a Terra. A Terra aqui, ó, vai fazer com que a gravidade tenha um sentido para baixo. Se, meus lindos, eu disse que o sentido positivo é na vertical para cima e a gravidade está apontando para baixo, significa então que eu tenho que carregar o valor da gravidade para cá, ó, negativo, menos 10 vezes t ao quadrado sobre 2. É obrigatório fazer assim para resolver? Não. Mas eu, professor Everton, aconselho fortemente que vocês façam assim para resolver. Por quê? Porque matematicamente fica mais fácil. Aí lá no ensino médio, vocês vão ter mais maturidade de conteúdos de física. Aí vocês trabalham com N possibilidades de resolução. Acho que aqui vale a pena pensar em uma forma que é essa. Sentido positivo para cima, portanto a gravidade é negativa, porque ela puxa os corpos para a Terra, que é sentido para baixo. Tá bom? Então, resolvendo isso aqui, ó. 0 igual a 80. 0 vezes o tempo t, galera, vai dar 0. Independente de quanto seja o tempo, porque 0 vezes qualquer valor é 0. Mais vezes menos fica menos, 10 sobre 2 fica 5. Menos 5 t quadrado. Esse termo que está subtraindo, ó, eu passo para o outro lado da igualdade somando. Então, 5t ao quadrado é igual a 80. O 5 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, vai ficar 80 sobre 5. Jovens, 80, vou continuar do ladinho aqui, tá? 80 sobre 5 é 16. Então, t ao quadrado é igual a 16. Pega o 2 que está elevando ao quadrado e passa como raiz. Fica raiz de 16. E raiz de 16 é 4. Ou seja, o tempo que o óculos leva para chegar ao chão é de 4 segundos. Professor, mas lá na matemática o professor me ensinou que quando eu tiro raiz, pode ser mais ou menos. Então, pode ser mais 4 segundos ou menos 4 segundos. Verdade e verdadeira. Porém, aqui na física, jovens, não faz sentido nós pensarmos em tempo negativo. Não existe tempo negativo para a física. Então, o valor negativo eu descarto, eu jogo fora e considero apenas o positivo, que é 4 segundos. Tá bom?
Então, esse é o tempo que o óculos da dona Gertrude leva para chegar ao chão a partir da altura de 80 metros. Beleza? Então, essa dica eu deixo para vocês. Ó. Anotem as informações que o exercício deu e, a partir das informações que ele forneceu, você pensa em qual equação você usa para calcular o que você precisa. Tá bom? Jovenzinhos, perguntinhas mandem. Nós temos mais 3 minutinhos antes de cair o sinal. Vai lá. Eu fico na frente, né? Que eu não sei para onde eu ir aqui, eu fico perdido. Suaveira? Então, ó, eu quero dar só um recadinho para vocês, jovenzinhos. Na semana que vem, eu vou combinar com vocês um dia para vocês me entregarem algumas atividades que a gente já desenvolveu aí desde que começou a quarentena, tá bom? Então, eu já estou avisando agora para vocês começarem a se organizar. Caso alguém não tenha feito nenhuma atividade, comece a fazer, porque na semana que vem eu vou passar uma data para vocês me entregarem. Então, não vai ficar acumulando coisa para fazer, já vai adiantando atividades aí, tá bom? Mas para vocês não ficarem perdidos, porque foram muitas atividades, eu vou mandar uma listinha, ó, atividade tal, tal e tal, para entregar tal dia por e-mail, tudo por e-mail, tá bom? Professor, mas eu fiz no caderno. Não tem problema, tira uma foto, manda uma foto da resolução por e-mail, tá bom? A gente vai dar jeito para tudo, fiquem sossegadinhos. Mas só estou avisando para vocês começarem a se organizar, caso alguém não tenha começado a fazer as atividades ainda, tá bom? Jovenzinhos, se tiverem mais perguntinhas, mandem, senão nós vamos encerrando a nossa conversa por aqui. Beleza, então? Jovenzinhos, obrigado pela atenção dos senhores, pela paciência por me suportarem por uma aula inteira durante essa tarde. Nos vemos de novo na semana que vem. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, tá bom? Estou com saudades. Nos vemos de novo semana que vem. Me dê um tchau bem bonito aí da casa de vocês, jovenzinhos, e tchau. Agora nossa aula volta lá para o Google Sala de Aula, beleza? A gente finaliza por lá. Até mais.